Ragadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Ausukyam Moharatidan Jakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5. Na semana passada a gente leu os slokas número 1 e 2 e hoje a gente vai continuar nossa leitura com os slokas 3, 4 e 5. O meu objetivo é fazer 3, 4 e 5. Acho que eu nem coloquei o comentário direito na real, porque eu botei 3, acho que botei 3 e 4 no vídeo no YouTube. Tem que corrigir lá para 3, 4 e 5. É a primeira vez que eu transmito simultaneamente no Facebook e no YouTube, né? Eu estou experimentando aqui uma plataforma que chama StreamYard. Eu já acho que a gente não vai ficar com ela, então eu testei com ela com vocês na semana passada e essa semana. O seminário Vida Veda dessa semana deve ser no StreamYard também, mas a partir da semana que vem eu acho que a gente vai cair para o Zoom. Então, bom dia, boa tarde, tudo bem, galera? E aí, Adriana, Mariana, Rafael, Ricardo Barreto, Catarina, que bom, galera. Manuela Gonçalves, já dei meu like e já compartilhei. Ah, que massa, que bom. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês podem entrar pelo Facebook, vocês podem entrar pelo YouTube, como vocês preferirem. Andréa Heinz, tudo bem? Tati, Mara Pomarico, oi, que beleza, que bom, gente, ver vocês por aqui. Eu acho que a gente vai começar a fazer essas transmissões a partir de semana que vem, ou na outra, né? Vamos ver quanto tempo demora para a gente se inteirar aí, pelo Zoom. Então, já vou começar a nossa leitura de hoje dando novidades para vocês. Se você não está no grupo das lendas, não das lendas, das nerds ayurvédicas no Telegram, entra para o grupo das nerds ayurvédicas no Telegram, porque nesse grupo a gente vai começar a mudar as dinâmicas, tá? Eu estou preparando algumas dinâmicas para a galera que é lendas, a galera do Desafio 1200, não esquecemos de vocês. A gente vai começar a fazer algumas dinâmicas com a galera das lendas e a gente vai começar a fazer algumas dinâmicas específicas também com a galera que é nerd ayurvédica, né? A galera que segue aqui a nossa série do Vida Veda nos Samhitas. Então, para você que chegou há pouco tempo e que você não sabe, né? A gente tem umas tribos dentro da família Vida Veda, né? Então, você que participa, que assiste isso aqui, eu chamo vocês de nerds ayurvédicas, né? É a galera dos oclinhos, né? Então, essa galera daqui, hashtag galera dos oclinhos, galera nerd ayurvédica, é a galera que está indo fundo nos clássicos, que participa toda quarta-feira aqui, né? Outra galera que é muito importante outra tribo, digamos assim, muito importante dentro da família Vida Veda, é a tribo das lendas, né? A galera que participa do Desafio 1200. O Desafio 1200 agora vai ser organizado por temporadas, então ele vai acontecer durante uma época do ano e a gente vai ficar uma época do ano sem enrolar. E o meu objetivo, eu ainda não avisei isso para as lendas, mas vou avisar assim que eu conseguir organizar isso tudo bonitinho, é que durante a temporada a gente está junto, né, mandando brasa, e depois da temporada a galera que formou o grupo de lendas pode ir profundo, né? Eu quero, na verdade, agora com Vida Veda, criar estruturas para vocês conseguirem, mesmo de graça, irem mais profundo nos estudos de vocês e nesse processo de transformação que vocês vivem. É claro que tem as apoiadoras e apoiadores do Vida Veda. A gente, na origem do Vida Veda, a gente começou fazendo o Patreon, depois passou para o Apoia-se. Então, a gente tinha pessoas que apoiavam o nosso trabalho sem esperar nada em troca. Esse grupo de apoiadoras, ele está sendo absorvido, né, gradualmente por essas outras tribos, porque a gente abriu mão, né, desse apoio, pelo menos por enquanto, a gente abriu mão desse apoio mensal, sem esperar nada em troca, e começou a oferecer, né, seminários e tal, e a pessoa consegue apoiar o trabalho do Vida Veda participando dos cursos de seminário. E tem a galera que são os alunos e alunas da UMAIS, né? Os alunos e alunas da UMAIS, a galera que faz os cursos como o TSF, como o F4P, né, o curso Transforme Sua Saúde, e a nossa formação nos 4 pilares, são os alunos e alunas que estão mais assim comprometidos com um processo de 10 meses, né, um processo de mais longo prazo. Então, são diversas tribos que coexistem dentro da família Vida Veda. Alguns de vocês participam de várias dessas tribos e alguns de vocês participam só de uma delas e não de outra, né? Então, eu acho importante vocês entenderem que a gente tem esses grupos no Telegram, né? Que é um primeiro momento, um primeiro contato.
e que agora a gente está começando a preparar maneiras de interagir com esses grupos de formas mais interessantes, de formas mais inteligentes. E uma maneira que a gente vai fazer de agora para diante é o Zoom. Então, eu vou transmitir isso no YouTube normal, mas a galera que é das internas, a galera que é mesmo Nerd Ayurvédica, pode participar da live pelo Zoom, com câmera e me fazer perguntas, por exemplo, ao vivo. Né? Então, as perguntas que você tem, por exemplo, a Mariana Castalhaneta, ela está perguntando como faz para entrar nesse link do Telegram. Então, ela poderia me perguntar isso ao vivo, né? Então, abrir aqui a câmera, a gente trocar uma ideia sobre o Samhita, por exemplo, para criar uma oportunidade de interagir com vocês mais perto do que é o tradicional, né? Olhando olho no olho e não sendo essa cara de webinário, né? Hoje em dia a gente tem muitos eventos do Vida Veda que tem uma cara meio que de webinário e eu quero dar um passo além para a gente transformar isso em eventos que tenham uma interação humana mais interessante. Beleza? Beleza. Então, vamos embora. Bom dia para vocês. Aline Panhã, você acha o Zoom seguro? Meu marido é TI no governo americano e diz que o Zoom não é seguro. Aline Panhã, para o governo americano, talvez não seja seguro, mas para o Vida Veda, que não é uma organização envolvida, né, em uma série de processos internacionais, ele é seguro o suficiente. Ele tem falhas de segurança, mas o StreamYard que a gente está usando agora também tem, o YouTube tem muitas, o Telegram também tem, então a gente não usa o WhatsApp, por exemplo, porque eu acho que ele é o mais inseguro de todos, mas o Telegram também tem, entendeu? Então, assim, para quem quer explorar falhas de segurança, Aline, a internet não é segura, né? Então, resumindo para você, e tem um documentário muito bom, inclusive no Netflix, que chama Terms and Conditions Apply. Terms and Conditions Apply. Recomendo muito vocês darem uma olhada, tá? Mas é só para vocês saberem, antes da gente começar a destacar devidamente aqui os nossos locais de hoje, que o Vida Veda está sempre tentando melhorar, né? Então, a gente oferece esse conteúdo de graça, e o de graça não significa que é mal feito, não significa que é sem foco e sem interesse, pelo contrário. Eu valorizo muito vocês que são nerds ayurvédicos, a galera que está querendo ir profundo nos samhitas, que não precisa, de repente, ir até a Índia para estudar isso na fonte, né? E a gente está desenvolvendo maneiras mais interessantes, mesmo de graça, de interagir, né? O Zoom tem um custo, por exemplo, para a gente fazer essas coisas, mas eu vou absorver esse custo dentro das outras coisas que o Vida Veda faz, para a gente continuar entregando conteúdo de qualidade, livre, aberto e gratuito para vocês. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Capítulo, deixa eu botar isso de um jeito que eu consiga navegar entre essas duas telas mais fácil. A gente está aqui no capítulo 5 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, e no nosso encontro passado a gente viu, né, os shlokas número 1 e o shloka número 2. Basicamente, a gente falou sobre os benefícios da água, né? Então, o que é a água, né? E quais são as propriedades básicas da água? O que é considerado uma água? Qual é a melhor água, né? A melhor água é a água que cai direto do céu, que a gente chama de Gangambu. Aqui no shloka número 3 e 4, que a gente vai ler agora, então estamos aqui nos shlokas número 3 e o shloka número 4, que a gente vai ler agora, ele vai continuar explorando, né, as características, né, da água, e te dando algumas dicas maiores, né? E vamos lá, então. Vamos cair matando em cima. Os shlokas número 3, 4 e 5, eles dizem o seguinte. Deixa eu ver se isso está certo. Tá, beleza. Yena abhivrashta mamalam shalyanam rajatestitam aklinam avivarnam cha tatpeyam gang. Isso não está certo. Tatpeyam ganga manyatha. Beleza. Manyatha samudram tanapatavyam masa dashvayu jadvina. Beleza? Yaindramambu supatrastham vipanam sadapibet tadabhavecha bhumishtham antarikshanukariata shuchi pratvasita shvete desherka pavanahatam. Então, vamos começar transliterando, como a gente sempre faz, e como eu já avisei para vocês, que, bota o dedo aqui que já vai fechar e não adianta chorar. Então, quando acabar o capítulo 5, a gente vai parar de transliterar. Então, aproveita
afunda na transliteração, se alfabetiza em sânscrito, ou então abre mão, né, de acompanhar palavra por palavra, porque o caldo vai começar a engrossar. O capítulo 2 e 3 eu alfabetizei praticamente vocês vídeo a vídeo, né, com todo o alfabeto, então você já tem informações suficientes de graça online para você conseguir transliterar, né, os samhitas. Então vamos lá, deixa eu ver se eu estou com o teclado certo. E aí, deixa eu mudar aqui o teclado. Não é? Aina bhi vrsh. Aí vai vir vrsh ta mamalam. Shalyanam Rajate Sthitam Aklinama Vivarnam Cha Tat Peyam Gam Anyatha. Isso aqui, na verdade, no original, esse shloka aqui, ele termina aqui, tá? Eles separaram, a gente separou porque essa é a separação que é realizada. Deixa eu pegar aqui para vocês que ele está aqui do lado. Nesse Samhita, tá? Essa edição do Samhita, que ela tem 2 comentários, né? E essa edição ela é dividida, né? E ele divide no meio do shloka de acordo com os temas, porque os comentaristas, e essa edição tem 2 comentários, os comentaristas eles vão dividindo os shlokas para fazer os comentários, mas na real, esse Anyatha, ele faz parte desse shloka aqui. Tá? Então, o comentarista dividiu, eu divido também. Eu sigo exatamente o que está escrito nessa edição comentada, né? Então, beleza. Então, só para vocês saberem, mas esse Anyatha é Tapeyam Gangamanyatha. Gangamanyatha, beleza? Então, Anyatha. Samudram. É porque ele mudou de assunto, entendeu? Ele mudou de assunto. Agora ele está falando de outra coisa do que ele estava falando antes, então os comentaristas eles separaram, a gente vai chegar lá, eu vou explicar para vocês o que assunto que mudou, tá? Mas os comentaristas separam para eles especificarem o assunto novo, que é exatamente Samudram, tá? Samudram Tana Patavyam Samudram Tana Patavyam Masa Dashva Yujadvina. Beleza. O Anyatha faltou eu botar 3. Aqui, shloka número 3. Aindri, Aindra, Mambu, Supatrastham. Aqui eu vou ter que explicar isso para vocês. Supatrastham, Avipanam, Sada, Pibet. Shloka número 4. Fiz alguma besteira? Não, tá tudo certo. Tada bhave cha bhumi Bhustam, de novo, Bhustam, Anta Bhustam, Anta Antarikasha Nukariyat
ou às vezes pronunciado num cariata. Tenho que fazer esse comentário aqui também hoje com vocês. Shuchi vasita shvete desher pavana Hatam. Hatam. Shloka número 5. Belezinha, belezinha? Estamos juntos? Acho que sim. Tá todo mundo bem aí? Presente? Tá com eco? Ricardo falou que tá bom. Mara Palmarico, Tati, Rafael Lima, boa tarde, pessoal. Onde acha o link do Telegram, Tati? Daniela Hayashi, tudo bem? Flávia Souza, Aline Panhã, mas nós, ele diz. Tá bom, Matheus, adorei as novidades, que bom. Mas nós, ele diz. Não entendi, Mara, Aline Panhã, que você falou. Link no Insta. Eu vou pedir para alguém, se você tiver, Ricardo Barreto, de repente, se tiver o link do grupo do Telegram, se puder, bota aqui no comentário para a galera. Como é que é? Eu posso ver isso aqui agora para vocês, da galera dos Samhitas, né? Para você entrar, você precisa dirigir t.me/galera Samhitas. Vou digitar aqui para vocês, t.me/galera Samhitas. Pronto. Mandei, ó, t.me/galera Samhitas. Aí você consegue entrar para o Telegram do grupo da galera dos Samhitas. Beleza? Matheus, posso pedir um favor? Ajudaria muito se você passasse para a gente os próximos shlokas em sânscrito digitados aí no seu computador, para a gente transliterar para a próxima semana. Mas, Omara, você tem que ter um Ashtanga Hridayam, senão dificulta muito a vida. Poucos temos livros originais com esse xerox, são muito difíceis para entender a letra. Ah, é porque o xerox é difícil de entender a letra. Quando você digita fica bem mais fácil. Se for possível, eu agradeço. Eu vou pensar, Mara, como é que a gente pode fazer isso. De repente, lá no Galera Samhitas, se vocês puderem, a gente se ajuda como grupo. E aí as pessoas podem... É isso, as pessoas podem se ajudar e se mandar, entendeu? O grande poder aqui, Mara, é todo mundo do grupo se ajudar. Então vocês precisam me tirar desse lugar do professor que provê tudo, que dá tudo, e o grupo ser um bicho vivo, entendeu? Todo mundo se ajuda, né? Então, com certeza, aí, ó, o Ricardo Barreto pode ajudar a fazer isso, por exemplo. Então, tira um print da tela, ou então pega copia e cola no próprio grupo em sânscrito. Vocês precisam se ajudar, entendeu? Com certeza eu não sou o único provedor de soluções, né, para a galera aqui. Então, quanto mais o grupo funcionar e se apoiar, mais fácil, mais rápido vocês vão evoluir dentro desse entendimento. Beleza. Então, beleza, cada aula envio as próximas. Então, Ricardo, mas não precisa ficar só o Ricardo também, né, fazendo. Todo mundo pode ajudar todo mundo. Eu até tento no final da aula lembrar de botar, né, na tela para vocês saberem. Você pode tirar até um print screen da própria tela. Eu boto em cima dos shlokas e falo, galera, ó, print screen para vocês saberem o que vocês precisam transliterar para a próxima aula. De repente facilita. Legal? Então vamos que vamos. Então, o shloka número 3, desculpa, shloka número 3, segunda metade do shloka número 2, na verdade, início do shloka número 3, ele começa, né? Yena bhivrushta mamalam shalyanam rajate stitam. Então, ele começou, né, falando lá no shloka número 1 e 2, se vocês lembram, das qualidades da água, né? Jivanam, tarpanam, brudam. Se você não lembra disso, volta lá e faz o dever de casa. Eu falo para vocês revisarem, né, sempre. O que é a água, os benefícios dela, né? Ela é leve para digerir, darará, e ela chama Gangambu, né? Ela cai do céu, né? Ela cai diretamente do céu antes dela entrar em contato com o solo, mas ela entrou em contato com o sol, com a lua, com o vento e tal e tal. Ela pode ser mais saudável ou menos saudável dependendo do terreno, né? Dependendo do lugar, do deixa, do calo e do momento, né? Do lugar onde você está e do momento que você está vivendo.
Olha que interessante. O Samhita não está falando para você que sempre a água da chuva é melhor, porque muitas pessoas que não estudam esse troço falam: o Samhita está desatualizado, porque hoje em dia você não pode tomar água da chuva em São Paulo. O Samhita não está desatualizado, você que não leu o direito, porque está escrito aqui, o Ashtanga Hridayam fala: a água ela pode ser saudável ou não saudável, dependendo do lugar e do momento que você vive. Em 2020, na cidade de São Paulo, a água que cai do céu não é saudável. Olha aí, a Ashtanga Hridayam já estava prevendo, né, essa situação. E aí ele agora vai continuar, né, particularizando, explicando para você como é que você sabe se a água ela é boa ou se a água não é boa, né? Algumas pessoas me perguntaram na aula passada, Matheus, eu já ouvi dizer que... Caramba, desculpa, gente. Matheus, eu já ouvi dizer que tem um negócio do pote de cobre, né? Eu tenho que botar água no pote de cobre. Eu falei, espera que a gente vai continuar lendo e vamos tentar entender esse negócio aí, né? Então, ele começa, né? Yena, então Yena significa a qual, o qual, né? Ele está chamando a água. Esse Gangambu, que a gente já explicou um pouquinho antes, vamos continuar falando do Gangambu um pouquinho? Então, Yena, Abhivrustam, Abhivrustam, que cai, né? Ela chove, né? Mamalam, ela Amalam, então ela é Amalam, isso aqui é um Sandhi, então isso na verdade, deixa eu pegar meu Devanagari, e isso aqui é uma Holland, eita, não era nada disso, isso aqui é uma Holland, e isso aqui é um Amalam, então ele está falando Yena, Abhivrustam Amalam. Então, lembra da palavra mala? Quando você fala a palavra mala, o que você está falando? Está falando das excretas do corpo, né? Coisas que são sujas, que não são mais interessantes, alguma coisa assim, a gente chama de mala. E aí ele está falando amalam, amalam, você bota o a antes, você está negando a palavra que vem depois, né? Então, amalam é algo que não é sujo, quer dizer, é algo que é puro, né? Então, o Abhivrustam é algo que caiu, que choveu, que entrou dentro de alguma coisa, que foi, como fala, quando você serve a água, bota a água dentro de um pote, isso também é Abhivrustam, isso também é servir alguma coisa, né? Ela caiu dentro de alguma coisa. Em inglês eles usam o verbo to pour, né? Quando você bota alguma coisa na outra, eles falam to pour. Em português, a gente não tem um verbo específico para líquido, né? A gente fala servir, né, a água. Shalyanam, Shalyanam. Então, Shalyanam é o arroz, né? O arroz a gente chama de Shali. Então, Shalyanam é o arroz que já foi cozido, que ele está pronto para você comer ele, né? Um arroz comestível, digamos assim. Ele é um arroz que já foi preparado, né? Shalyanam. Rajate. Rajate é o cobre, não, é a prata, misturando os metais aqui. Rajata é a prata, Rajate é o Saptami Vibhakti Ekvachan da prata, então é na prata, né? Isso aqui é uma conjugação nominal que a gente chama de locativo. Então você está dizendo assim, na prata, tá? Na prata. E Skitam, ele tem que ficar. Stiratva, né? Vocês sabem essa palavra quando a gente falou do kapha, né? Stira é estável também, né? Stitam é quando a coisa tem que ficar em alguma outra coisa. Beleza? Aklinam. Aklinam. Então, vamos separar isso aqui também. Aklinam. Avivarnam, aqui tem isso aí. Avivarnam, aklinam, aklinam, a palavra klina, ela significa alguma coisa que está podre, alguma coisa que está molhada. Então, aklinam, esse a antes, ele é o negativo. Então, uma coisa que não está molhada, é uma coisa que não está decompondo, né? Não está em decomposição. Então, o klina, essa palavra klina, ela tem, cadê ela? Aqui, ela klina, ela tem esses dois significados, tanto essa coisa da umidade, quanto aquela coisa da decomposição, né? Então, aklina significa que não está molhado, não está em decomposição. Avivarnam, avivarnam, a palavra vivarna, vivarna, significa que algo que
Tem muitos significados para Vivarna, tá? Mas que Varna significa cor, né? Em inglês eles falam luster também, quando você fala da pele da pessoa, né? Varna tem muito a ver com cor. Vivarna, avivarna, significa alguma coisa que... Como é que a gente fala isso? Que a cor, ela muda e a cor não muda, tá? Faz sentido para vocês? Vivarna, a cor está em modificação, digamos assim, né? Avivarna significa que a cor não mudou. Então, imagina que alguma coisa, vamos pensar aqui, você cozinha uma comida e ela muda de cor no processo de cozimento, por exemplo. Ou você cozinha uma comida e ela não muda de cor no processo de cozimento. Então, se a coisa muda de cor, ela fica vivarna. Se ela não muda de cor, ela é avivarna. Ela manteve lá a cor original. É porque tem muitos duplos negativos, uma coisa assim. Então é meio louco, né? Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Depois eu vou sintetizar tudo que está rolando aqui, né? Só estou passando primeiro palavra por palavra para a gente entender. Tatpeyam. Tatpeyam são duas palavras, estão juntas aqui. Tat é um pronome, como fala isso? Pronome pessoal, não sei, pronome demonstrativo, não sei se chega a ser demonstrativo aí, que tat é isso, né? É o e a, né? É isso, E peyam, a palavra peia, significa algo que você bebe, tá? Vem da raiz pa. A raiz pa dá origem ao verbo pibet, que é beber, dá origem à palavra peia, que é algo que é bebível. Vocês que já estudaram Ayurveda conhecem manda, peia, vilepe, yoda, nessas coisas. Então, peia significa algo que você tem que tomar, que você deveria beber. Não é de comer, é de beber, chama peia, tá? Então, peia não é sempre o arroz cozido com a água, que não sei o que lá. Não é isso, tá? A gente vai chegar lá, também é isso. Mas o original da palavra peia, ela vem da raiz pã, e pã é a consoante labial, duplo labial. Quando você fala pã, você junta um lábio no outro, mahaprana, com pouco ar, para fazer um pã. E quando você bebe, você junta um lábio no outro, não junta para beber? Ó. Então, como você usa esse pã, talvez isso seja o pud tenha dado origem ao beber, né? Porque você faz esse biquinho para você botar a bebida na tua boca. Então, pã dá origem a pei, dá origem a pibet, dá origem a panna, que é, por exemplo, alguma coisa que você pode beber também, tá bom? Eu acho que já expliquei mais do que deveria isso aqui, né? Mas é que essa palavra vai voltar muito. E Gangam, a palavra Gangam, a gente já falou pra caramba, falamos da outra vez também, que tem a ver com os céus, né? E também tem a ver com o rio, né? Ganga, que é a água mais pura de todas, e tal e tal. Beleza. Então, que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, Yena, essa água aí que eu mencionei para você, esse Gangambu, quais são as características típicas dela, né? Essa característica essa característica fundamental que a gente precisa entender aqui, que ela não é prática mais hoje em dia, tá? Por que ela não é prática, Matheus? Porque vocês não vão fazer esse troço em casa, tá? Basicamente, que é você você deixar a água rajate dentro de um receptáculo de prata, você bota a água dentro de um receptáculo de prata, e essa água com o Shalyanam, né? Ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Vivarna não muda a cor do arroz, se eu não me engano. É isso. Porque é o Shalyanam que está dentro do Rajate, e ele ficou no Rajate, e a água, ela não gera modificação nesse arroz. É porque isso aqui está meio intrincado até para minha cabeça, tá, gente? Mas vamos lá, a gente vai junto, tá? Então, o arroz Shalyanam, que é colocado dentro de um receptáculo de prata, botamos arroz, um arroz branquinho, né? Pega um arroz branco, bota ele no receptáculo lá de prata. Eu acho que ele é até cozido no receptáculo de prata, se eu não me engano, mas
Isso não está escrito, tá? E essa água, ela não gera mudança nem na cor, a vivara não, e ela não degrada o arroz. Ela não degrada esse arroz dentro do receptáculo de prata. Então, isso é como se fosse um teste de laboratório das antigas, para você ver a qualidade da água. Hoje, a gente mediria a quantidade de cloriformes fecais e tal e tal. Antigamente, pega lá um pote de prata com arroz dentro, um arroz cozido, né, branquinho, um chalia, né, não seria um rakta chali aqui, eu acho que seria um chali normal, um shastika chali, né? E você mistura essa água com esse arroz e você vê que efeito que ela faz no arroz. Se ela deixou o arroz podre, se ela deixa o arroz clina, né, que seria o podre esquisito aqui, ou se ela deixa o arroz, ele muda de cor, ele fica com alguma cor esquisita, essa água aqui não é boa, tá? Mas se essa água ela não muda a cor do arroz e ela não estraga o arroz, tat peyam gangambu. Isso é água potável. Ficou claro, gente? Porque a gente deu uma volta gigantesca aqui, eu expliquei palavra por palavra, mas a lógica é essa. Ele acabou de ensinar para vocês um teste diagnóstico para você avaliar se aquela água ela é potável ou não é potável. Não é toda a água que cai do céu que é potável. Então, quando me perguntam qual é a melhor água, eu falo a melhor água, de acordo com o Samita, é a água da chuva. Mas qualquer água da chuva é boa? Não. Depende do lugar e depende da época, né? Ah, Matheus, então como eu determino se a água da chuva que eu tenho acesso ela é boa ou não? Você faz esse teste diagnóstico aí, tá? Se você for das antigaças, você faz esse teste diagnóstico aí. E aí ele continua, né? Anyatha do contrário, né? Do contrário, Anyatha samudram tanna patavyam masat ashvayujat vina. Então, beleza. Então, falei para vocês mais ou menos como é que você poderia fazer um teste dessa água. E, do contrário, anyatha, cadê o... Estamos aqui, estamos certinho. Vocês estão vendo isso aqui bonitinho? O ruim do StreamYard é que eu não consigo me ver e ver vocês ao mesmo tempo. Então, eu fico sempre na insegurança de que caiu a conexão. Não, tá tudo aqui. Beleza. Show de bola. Anyatha, então, Anyatha, do contrário, Samudram. Samudra é uma água que a gente chama de água do mar, né? Literalmente, a palavra Udra, então, Samudram, cadê ele? Tem uma palavra, a raiz dela é Udra, né? Samudra. A palavra Udra significa coisas aquáticas, né? De forma geral. Animais aquáticos, por exemplo, a gente usa essa palavra Udra para eles. Então, Samudram é a água do mar, via de regra, tá? Então, do contrário, quer dizer, se a água não tem essas características que a gente falou aqui, ela é chamada de samudram. Ela é uma água que ela não é boa para o consumo humano. A gente falaria em português, eu acho que é água salobra, tá? Água salobra. A água salobra nem sempre ela é do mar, tá? E nesse comentário aqui é interessante porque ele não está dizendo que a água do mar não ele não está falando só da água do mar. É porque é confuso, porque a gente usa a palavra samudra para falar água do mar. Mas aqui especificamente ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, acabei de te ensinar a determinar como é que você sabe se a água ela é boa para peião, para você beber. Se a água mudou a cor do arroz, ou ela deixou o arroz esquisito, meio podre, por exemplo, ela apodreceu o arroz, essa água a gente chama de samudra. Ela quer dizer, essa água ela é salobra, ela não é boa para você beber. Mas de repente essa água ela caiu do céu, ela não veio do mar. Mas quando você fez o teste lá, ela não passou no teste, então ela é considerada samudra. Ficou claro para vocês? Porque a gente usa a mesma palavra para falar de duas coisas. Uma coisa é a água que não é potável, que a gente chama ela de samudra, e a água que vem do mar, que também chama samudra, e que também não é potável, tá? Então o samudra é uma água que ela é a água do mar,
água salina, mas ela também é uma água que não tem como beber ela, porque ela também não é potável. Espero que isso tenha ficado claro. É meio esquisito mesmo, é meio confusinho aqui, tá? Mas então, ele usou a palavra anyatha. Então, do contrário, se não cumpriu essas regras que eu falei aí em cima, a gente chama ela de samudra. Quer dizer, ela não é boa para beber. Samudram tat na patavyam. Então ele fala isso claramente, ó. Cadê ele? Tat. Ó, esse tana, ele na verdade é um sandhi que está falando tat na patavyam. Olha o pa de novo aqui. O pa do patavyam, ele é o potável, né? Essa palavra aqui, patavyam, significa potável, né? Então, na patavyam não é potável, tá? Samudram tat na patavyam. Ela não é potável. Ela não é potável, mas calma, porque tem uma exceção. Vina, a palavra vina que está aqui, ela é uma exceção. Tem uma exceção para essa água aí. A exceção dessa água aí é essa daqui, ó. Samat, então, desculpa, masat, como é que fala quando a pessoa troca as palavras? Eu tô trocando as palavras hoje. Isso não era para ser Kohinoor Devanagari, é para ser Helvética, tá, filho? Masat, Ashvayujat, Jat, Vina. Então, esse Samastapada aqui, que tem alguns sandezinhos aí no meio, ele está dizendo Masat, Ashvayujat, Vina. Então, Vina é a exceção dessa regra que eu coloquei aí, é a água que ela foi abençoada, digamos assim, no mês Masat de Ashvayujat. Então a gente tem um mês que chama Ashvayujat, que é um mês que ele pega no calendário védico mais ou menos setembro, outubro, tá? Setembro, outubro. Nesse mês de setembro, outubro, tem uma estrela específica que cobre, né, o céu do subcontinente indiano, que a gente chama de Agastya, né? E esse Agastya acredita-se, né, na tradição védica e ayurvédica, que essa estrela Agastya, ela tem uma propriedade de limpar, de purificar as águas. Então, a não ser no mês Masat Ashvayujat, nesse mês específico, que é um mês entre setembro e outubro, você pode tomar essa água aí, porque ela não é samudra, porque a estrela Agastya fez a purificação da água. Então você pega aquela água, ela não passou no teste lá do pote de prata com arroz dentro, mas você pode deixar essa água num pote, por exemplo, sendo banhada pela luz da lua e pela estrela Agastya e pelo sol. Eles fazem um processo de purificação de pelo menos um dia, né? Ela toma sol o dia todo, depois toma lua com a estrela Agastya, e aí você considera aquela água pura. Eu não sigo essa metodologia, tá, gente? Na prática, hoje, em 2020, eu não sigo essa metodologia. Eu uso filtros de purificação com 5 estações e tal, tá? Eu não vou contar, eu não sei onde você está agora, você não sabe se a estrela Agastya vai dar conta de purificar a tua água, né? Ainda mais hoje em dia que a água tem remédio tarja preta, tem mercúrio, tem um monte de tranqueira. Então, assim, eu não botaria tudo na conta da estrela Agastya, não. Mas é importante a gente saber que esse aqui era o método de purificação, né? Se a água não passa no teste do pote de prata, ela pode ser purificada também pela estrela Agastya. Então você bota ela para ser banhada num mês só, no ano inteiro, só tem um mês que dá para fazer isso, que é esse mês aí que a gente chama de Ashvayuj, que esse Ashvayujat é uma conjugação, né? Panchami Vibhakti Ekavachan, para vocês que estão curiosos aí, que estudam gramática de sânscrito. Masa é um mês, Masat, Panchami Vibhakti Ekavachan, Ashvayujat, Panchami Vibhakti Ekavachan. Vina, exceção. Temos uma exceção a essa regra do Samudra aí, que eu acabei de explicar. Beleza? Vamos em frente. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, que assim que eu acabar, eu volto e a gente tira todas as dúvidas de vocês. Então, continuemos, né? Aindramambu. Então, Aindramambu é para eu não ficar perdido,
Onde é que eu tô? Nas minhas anotações. Beleza. Aindramambu, Avipana, Aindramambu, Supatra, Supatrastham, Avipanam, Sada, Pibet. Olha aqui o pã de novo. Aquele pã que eu comentei lá em cima, que fala do peia, que fala do pana, agora virou um verbo aqui que chama pibet, né? Pibet. Pibet é o verbo beber, conjugado aí no Vidirlinga, né? Então ele está te dando um conselho, digamos assim, né? Tem uma forma verbal, né? Dentro do sânscrito que é como se eu estivesse dizendo, em inglês eles falam do should, né? O shall, né? Que é você daria sugerindo alguma coisa para a pessoa. Em português fica difícil de conjugar esse verbo igualzinho, né? Desse jeitinho aí. Beleza. Então ele fala Aindramambu. Aindramambu. Ambu é a água, né? Mais uma palavra para jala, ambu. A gente vê vários sinônimos, né? Para a palavra água, né? Aindramambu é a água que não tem... como é que fala isso? Ela é um jeito de falar puro, na verdade, né? Mas o Avipanam também significa puro. Aindra, ele tem dois entendimentos aqui. Primeiro que Indra é o mesmo sentido de Ganga, ela veio dos céus, né? Ela veio dos deuses, mas também tem uma sensação, né, aí no meio, porque Indra é o senhor dos sentidos, né? Então a ideia de que a água, quando ela é pura, ela não tem gosto. Vocês lembram quando a gente falou? Ela não tem cheiro. Então ela não afeta os sentidos de uma maneira muito profunda. Também você pode entender essa observação aí dentro. Então, Aindramambu, Supatra, Supatrastham. Então, Supatrastham. Supatra é, na verdade, Supatra. A palavra patra é um instrumento, tá? Patra é um instrumento, uma ferramenta. Supatra é quando é uma ferramenta bonita, é um instrumento bonito. No caso aqui, especificamente, Supatra é um copo bonito. É um copo bonito, tá? Literalmente, não é isso que ele está querendo dizer, mas literalmente significa um pote, um copo, uma garrafa que sejam bonitos. Supatra, Supatrastham significa que ela vai ficar num recipiente adequado, num recipiente bonito. Então, Aindramambu, Supatrastham, uma água que ela é adequada, né? Uma água que é adequada, uma água que ela caiu dos céus, que ela não é poluída, tudo que a gente conversou já aí anteriormente. Supatrastham, ela tem que ficar armazenada num recipiente que seja adequado, num recipiente legal, num bom recipiente, tá? Supatrastham, sadá, ou sempre, pibet pode ser bebida, tá? Então, você sempre pode sadá, sempre pode beber uma água pura que é devidamente armazenada, avipanam, num recipiente que ele é puro e que ele é um recipiente adequado. Beleza? Num recipiente puro e adequado, você guarda essa água e ela pode ser bebida para sempre. Percebe que ele fala supatrastham. Ele não fala que o recipiente tem que ser de cobre aqui. Ele não fala que o recipiente tem que ser de ouro. Ele não fala que o recipiente tem que ser de vidro. Ele fala que tem que ser supatrastham. Ela tem que ficar num recipiente adequado, tá? Um recipiente adequado é um recipiente que não gera nenhum problema para a água. E aí aqui eu tenho que fazer uma observação para vocês, que é a observação do recipiente de cobre, né? Todo mundo pergunta, Mateus, a Ayurveda não fala que tem que guardar no recipiente de cobre? E eu tenho que dizer para vocês têm que tomar muito cuidado com a questão do recipiente de cobre. Normalmente, quando você absorve cobre no corpo, isso não faz tanta diferença, tá? O teu corpo ele precisa de cobre, ouro, níquel, esses metais todos. Quando você absorve o cobre que você precisa, o fígado processa o cobre que você não precisa, que está em excesso, e o cobre em excesso ele é excretado pelo corpo na bile, né?
Então, não sei se vocês entendem de fisiologia do processo digestivo, mas o fígado ele produz um elemento que chama bile, ela é estocada, né, dentro de um saquinho, né, e ela entra, né, dentro do intestino delgado, no lúmen, né, do intestino delgado, para facilitar o processo de digestão, principalmente de gorduras e tal e tal. Então, a bile, ela é uma excreta também do corpo. Não só ela funciona no processo de digestão dos alimentos, como ela também é um jeito do fígado eliminar toxinas do corpo. E uma dessas toxinas é o cobre em excesso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma doença que não é tão comum, mas que chama doença de Wilson. A doença de Wilson lembra aqui do náufrago, né? Wilson, então, essa doença aí do Wilson, da bola de vôlei lá, né? Ela é uma doença que a pessoa ela não consegue excretar o excesso de cobre devidamente na bile. Tá? Então a pessoa não consegue excretar o excesso de cobre devidamente na bile. E se você tem um consumo excessivo de cobre, você não consegue excretá-lo na bile, você tem uma intoxicação possível por cobre. Normalmente isso não acontece, porque a maioria de vocês que não tem doença de Wilson, vocês conseguem eliminar o excesso de cobre na bile e ela sai, né, nas fezes, normalmente, tá? Mas se você tem um problema de processamento de cobre, você pode começar a juntar muito cobre no corpo e aí você tem uma série de problemas, tá? Então, assim, eu recomendo todo mundo usar um recipiente de cobre? Não, eu não recomendo. Eu recomendo que você use um recipiente mais inerte possível. Qual é o meu recipiente preferido? Vidro. Vidro é o recipiente preferido do Matheus, tá? Não estou falando que é do Ayurveda. O que eu uso muito comumente? Aço inox, tá? Aço inox. Aço inox reage? Reage. Aço inox reage. Com água fresca? Não reage tanto. Mas se você tem uma panela de inox, as primeiras 6 utilizações dela, mais ou menos, elas dão uma liberada de níquel e tal, que não é considerada problemática, tá? Então, o inox, ele é um recipiente que hoje em dia é o mais comum por aí, né? Agora, vidro é um bom recipiente bem inerte também. O cobre, ele pode ser problemático se a pessoa tem algum problema de processamento de cobre. E no caso específico de doença de Wilson, isso seria absolutamente contraindicado. Fiz minha observação aqui sobre o recipiente. O Ashtanga Hridaya não diz que tem que ser de cobre nesse momento aqui. Ele diz que ela tem que ser um recipiente adequado, um bom recipiente. Beleza, então essa água que ela é pura, ela tem que ser mantida num recipiente adequado, ela tem que ser, né, um recipiente adequado e água pura, ela pode ser bebida para sempre, não tem problema nenhum, tá? Sadá, pibet. E aí ele vai fazer mais umas observaçõezinhas, né? Que são, vamos lá, Tat, então, estou falando desse troço aí, né? Tat abhave. Então, vamos separar que isso aqui também é um sandizinho. Eita, gente, não estava nem com sânscrito, estou me achando aqui, né? Tad, tad mais abhava, tad abhava cha, bhumishtam mantarikshanukari yat, tá? Então, bhuishtam é o mais de todos, né? Bhuishtam, o mais de todo. Antariksha é cadê? Antariksha, eu botei aqui para vocês, com azão, tá? Antariksha anukari, anukari, esse cara aqui, me perdi. Anukari significa algo que imita, algo que simula, tá? Algo que imita, algo que simula. Antariksha Anukari é algo que imita, que simula a água que tem aquelas mesmas qualidades que a gente já mencionou. Por que ele está falando que você pode usar uma água que simula, que melhor simula, Bhuishtam, que melhor simula, que é mais parecida com essas águas aí em cima? Porque tem casos que Tat Abhave, que às vezes você não tem essa água disponível. Então, Tat, no caso que isso aí, Abhava, não existe, então Bhava é a palavra que significa existência. Abhava significa algo que não existe.
tá? Então a gente estuda isso muito dentro de filosofia, né, védica, no primeiro ano da faculdade de medicina, a gente tem um ano inteiro de filosofia, né, védica. Então a gente estuda muito o conceito de bhau e abhau, né? Bhau significa aquilo que existe, abhau, que é com V, né, mas a gente pronuncia como se fosse um U em português. Abhau, que no caso aqui vira abhave, significa que não existe, né? Tat abhavecha, se esse troço aí não existe, bhumistamantarikṣanukari, você vai procurar alguma coisa que seja mais parecida possível e até com esse negócio aí que eu acabei de descrever. Então, se você não tem essa água maravilhosa, perfeita, pura, que caiu do céu, que não poluiu lá o seu arroz dentro do receptáculo de cobre, você não tem a possibilidade de ter essa água maravilhosa num receptáculo perfeito que você pode beber para sempre, não tem isso aí disponível para você, o que você vai fazer? Você vai procurar o mais perto possível dessa água aí, tá? Você vai procurar o mais perto possível dessa água aí. Shuchi, limpo, puro, a gente já viu essa palavra shuchi muito aqui, inclusive, no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, quando ele fala das 4 pernas do tratamento ayurvédico, ele usa essa palavra shuchi bhishaka, ele fala o bhishaka, o médico, uma das qualidades do médico é ser limpo, né? É ter uma boa higiene. E o paricharaka, que é o assistente do médico, também tem que ser shuchi, ele também tem que ser limpinho, né? Então, shuchi é pureza, né? É prtvasita shveta. Prtvasita shveta. Isso aqui é sita. Vocês conhecem a palavra sita? A palavra sita significa branco. E a palavra shveta significa branco também. Mas ele não está dizendo branco e branco, ele está dizendo asita shveta. Então aqui tem um asita e aqui é Holland. E aqui é mais. Só para vocês entenderem onde é que estão os sandis aí, né? Então, shuchi prutva significa um terreno, né? Você tem que procurar uma substituta para essa água que você não tem. Ela é abhau, ela não existe. Então vamos procurar um substituto para ela. Qual é o melhor substituto para essa água maravilhosa, perfeita que a gente acabou de comentar? É uma água que seja pura, que ela vem de um terreno, prithvi significa terra, né? Prithvi significa terra. Uma terra que é asita. Asita é que não é branca. No comentário eles usam a palavra Krishna, tá? Então, asita é igual a Krishna. Posso colocar entre parênteses aqui para vocês, ó. Igual a Krishna. Krishna. Então, ela é igual a Krishna. Asita é igual a Krishna. A palavra asita significa branco, puro, cristalino. Asita significa preto, né? Negro, uma coisa que ela é isso aqui, né? Essa cor aqui. Isso é asita, significa Krishna. Então, vocês falam, caraca, Mateus, Krishna significa negro? Sim. E o Deus Krishna é a mesma palavra, tá? O Deus Krishna, ele é chamado de Krishna porque ele é negro, ele é escuro, né? Nas pinturas, né, que vocês falam Krishna, né? O Krishna ou Krishna é essa parada aí, tá? Você não escreve Kri, né? Krishna. Vocês que estão estudando sânscrito aí mais detidos, vocês podem achar que o nome do Deus seria Krishna. Isso aqui, ó, Krishna. Krishna, não é, tá? O nome do Deus não é Krishna. O nome do Deus é Krishna. Krishna significa negro, a cor escura, né? Negra. Então, Krishna, ele é um deus que é chamado de negro. É que nem Kala, né? Kali. A deusa Kali é a mesma coisa, tá? É a mesma cor, né? São deuses que são nomeados pela cor que eles têm, digamos assim, tá? Então, asita, shveta. Shveta significa branco, tá? Shveta também é uma palavra que ela é sinônimo do sêmen masculino, por exemplo. A gente também chama de shveta, por causa da cor branca. Estou talvez complexificando o Devanagari aqui um pouco, o sânscrito um pouco para vocês, mas eu acho que a gente, né, tá chegando nesse nível. Por isso que eu falo para vocês reverem esse vídeo várias vezes, tá? Então, se você não tem aquela água perfeita, ideal que eu te comentei lá em cima, você vai procurar uma fonte pura de água, uma água que venha de um terreno que é branco e negro.
Olha que bonitinho. Um terreno que é branco e negro. Por que, que o terreno tem que ser branco e negro? Para ele ter uma variedade naquele solo. Se o terreno ele é só branco, ele vai predominar a água de determinados minerais. Se um terreno ele é só negro, ele vai predominar a água de outros minerais. Então, o ideal é você procurar, né, uma fonte de água localizada numa área que ela, tipo um poço, por exemplo, um rio, por exemplo, que esteja num terreno que tem essa topografia que ela é branca e ela é negra também, né? Então esse terreno, esse terreno, ele é Arkapavanahatam. Arca, raios do sol. A gente já viu muito essa palavra arca. Cadê ela? Arca. Eu já expliquei para vocês o que é esse carinha aqui, o Avagraha. Ele inclui um A aí dentro que não é pronunciado. Então, quando eu leio isso aqui, eu leio Desharka Pavanahatam. Desherka Pavanahatam. Desherka Pavanahatam não é Desherka Pavanahatam. Você não pronuncia o A. Tá? Você não pronuncia o A, e aí porque você não pronuncia, a gente bota esse S, que a gente chama de Avagraha. O Avagraha, ele indica para o leitor que ali tem uma vogal A que não deve ser pronunciada. Mas eu sei que tem, tá? Eu sei que isso aqui, a palavra é arca. Arca. A palavra arca significa raios solares, tá? Pavana, a palavra pavana significa vento. Tá? Vento. Pavana significa vento. Então, pavana é um sinônimo de vata dosha. Vata dosha, tá? Vata dosha tem como um dos sinônimos, né? Vayu, pavana também, vento, tá? Arka pavana Hatam, esse Hatam, Ahatam e Ahatam, a gente precisa parar para fazer um comentário sobre esse cara aqui, tá? Então, Ahatam, Ahata é diferente, eu querendo botar um X, é diferente de Ahata. Ahata é diferente de Ahata, tá? A gente está usando antes da vogal um A ou antes uma vogal A. Antes uma vogal A ou antes uma vogal A. Eu já expliquei para você. Isso aqui é um triplo negativo, tá? Então segura, amarra o cinto aí, tá? Vamos embora. Eu expliquei para vocês quando você bota um A antes da palavra, ele nega o significado da palavra. Então a gente já viu isso bastante, inclusive nesses slokas que a gente viu hoje, né? Então, Hata significa Hata, é isso. Hata significa alguma coisa que foi machucada, foi afetada, tá? Então, Hata, afetado, machucado, às vezes até vem do Hat, que significa matar, né? Infligir algum tipo de machucado. Ahata é aquilo que não foi machucado, não foi prejudicado. Então você pegou o não machucado, que é uma negativa do machucado, e você fez uma dupla negativa nela. Você fez ahata, é o não machucado, que é o afetado. Então, eu sei que isso é bem confuso para vocês, mas é isso que está acontecendo aqui, tá? Deixa arca pavana ahatam. Então, esse lugar, ele tem que ser exposto, ele tem que ser banhado, afetado pela luz solar e por ventos, tá? O vento e a luz solar têm que banhar esse deixa. E não só tem que banhar esse deixa, esse local, como esse local tem que ter uma topografia mista, e você vai ver que ele é um terreno branco misturado com negro e puro. Não pode ser poluído, tá? Não pode ser um lugar poluído. Então, se você não tem essa água maravilhosa que eu falei para vocês lá em cima, né, o Vagbata está falando, né? Se você não consegue encontrar essa água maravilhosa aí ela é abhava, ela não existe. Qual é o proxy melhor para essa água? O melhor proxy para essa água é uma água desse lugar aí que é mais parecida ao possível com a Gangambu pura, né, com a água da chuva pura. E aí você vai pegar essa água de um lugar que é banhado por sol, que ele é afetado por ventos,
que ele tem uma topografia mista, colorida, né? Branca, negra, para você saber que o terreno tem uma variedade mineral interessante. Beleza, gente? Vocês já viram que o buraco está ficando cada vez mais embaixo, né? Tá dando arrepiozinho aí ou tá tudo certo? Estamos juntos ou vocês estão... Ih, gente, apaguei até o Shveta. Vamos botar o Shveta de volta aqui. Shveta, beleza. E não tem esse aqui. Ih, gente, olha eu fazendo besteira. Porque depois, na hora que eu vou ler isso para vocês, eu erro tudo lá na hora, né? E aí eu fico tendo que corrigir. Tada bhavate. Já vou voltar aqui. Enquanto isso, façam as suas perguntas aí, só para eu voltar o texto para o original, porque eu fico fazendo um monte de comentário escrito no texto, e aí depois a gente se ferra na hora que eu vou fazer a leitura. O que mais que eu fiz aqui no shloka número 3? Tadpeyam, Tana, isso aqui é um Tana, Patavyamanyatha, isso aqui é Mamalam, Shalyam Dararam, e aqui é Ma também. Beleza. Acho que eu corrigi tudo, e aqui é Tatpeyam. Beleza. Acho que eu corrigi tudo. Me digam aí se ficou alguma dúvida. Estamos todo mundo junto? Vocês morreram? Tá tudo certo? Vamos embora. Vamos para as dúvidas de vocês, então, que a gente já estourou o tempo. Mas hoje foi bastante sânscritado, né? Então espero que não tenha ficado muito pesadão para vocês. Poxa, já combinamos, né, que a gente vai fazer isso, então já vou deixar aqui na tela, os shlokas que a gente vai transliterar no nosso próximo encontro são esses aqui, tá? Shloka número 6, shloka número 7 e vamos botar o 8 na tela também, que aí você já bota o print screen e já faz eles todos. Tá cabendo na tela de vocês? Espero que esteja. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. É isso aí mesmo. Beleza, Aí, para quem pediu, acho que foi a Aline ou Mara, esses são os shlokas que a gente vai transliterar para a próxima aula. Então, já vou largar o dever de casa aqui. Para a próxima aula, shlokas 6, 7 e 8 transliterados, bonitinho. Sexta-feira e segunda-feira são dias que você vai parar e vai fazer uma revisão, nem que seja 20 minutos, se você quiser rever esse vídeo inteiro, melhor ainda. Ou rever metade do vídeo na sexta, metade do vídeo na segunda. Se você não revisar, o conteúdo vai subir da tua cabeça e você não consegue avançar. E o terceiro dever de casa toda semana é você parar todo dia 1 minuto e ler um pouquinho de sânscrito. Pega esse shloquinho aqui, eu mostrei para vocês na aula passada e na aula retrasada como fazer o Sampradana, né, a leitura. Dá uma olhada lá se ficou dúvida. Beleza? Para nós usarmos o Zoom, a Aline Panham disse para qualquer pessoa e não o governo. Eu não entendi, Aline, seu comentário, mas beleza, eu acho que a gente vai usar o Zoom, sim. Já utilizaram água do mar com a dessalinização. Doenças novas apareceram, Fernanda P. Altran. Olha, a água do mar dessalinizada, se ela for bem dessalinizada, ela deveria chegar num ponto de água, como é que a gente fala? Destilada, né? Que é tipo uma água da chuva, só que é uma destilada potável, né? Aí o Ricardo falou que pode fazer isso. Acabei de entrar lá no Telegram. Que bom, seja bem-vinda, Tati. Rafael Lima, Lucas Caso, boa tarde, lendas. Aqui não é as lendas não, tá, Casa? Aqui é a galera nerd ayurvédica, mas tem uma galera que é lendas aqui também. Primeira vez ao vivo, atropelando tudo, tô lá nos primeiros vídeos. Maravilhoso, Lucas, chega mais. Gabi Bagatini, primeira vez, que bom. Mara Pomarico, no comentário do meu, diz que não deixa o arroz úmido. É isso aí. É porque não é só úmido, tá? A palavra klina, ela pode ser traduzida como úmido, mas ela pode ser traduzida como podre, né? Podre também é uma tradução boa. Eu prefiro, tá? Eu prefiro a tradução do podre, porque aí você entende exatamente, né? A água, ela tá apodrecendo o arroz, cara. É uma água bem poluidona, né? Martina Brutomesso, ai, como te va, amore mio? Robson Lima, aulão de sânscrito. Manuela Gonçalves Mara, qual é o teu livro? Ricardo Barreto. Mara Pomarico, depois eu mando print. Tudo certo, não sei o nome, é um xerox. Você tá no grupo, vocês estão comentando entre si. Maravilhoso. Mara Pomarico, disléxico. Essa é a palavra que eu queria. Não era desleixo, não. Gabi Bagatini, também trocou disléxico com dislexo, tá que nem eu. Foi dislexia, Mara, era isso mesmo, eu esqueci. Hoje eu tô meio disléxico mesmo, acho que eu já tô um pouco cansado.
Mara Pomarico, pensei na neve que derrete e vai para os rios. Ih, caramba, sumiu o comentário. Pensei na neve que derrete e vai para os rios, mas no mar não entendo a relação das estações, só vejo influência da lua. Não entendi muito bem, Mara, seu comentário, mas tudo bem. Se ficar alguma dúvida, manda aí. Carlos Fernandes, quanto tempo temos que deixar a água no arroz cozido para saber se é potável? Cara, Carlos, você tem que deixar a água no arroz cozido num recipiente de prata. Eu não acho que esse teste ele é prático para os dias de hoje, entendeu? Não acho que ele é prático. Tem gente, já perguntei isso para os professores, então tem gente que diz que você tem que cozinhar o arroz no pote de prata com a água. E aí que você vê o que a água faz com o arroz, entendeu? Robson Lima, a água deve ser sempre inodora, incolor e insípida? Inodora, incolor e insípida? Sim. A água deve ser sempre inodora, incolor e insípida, tá? Ela só tem gosto, né? Mas até aqui eles falam que ela você não sente o gosto dela, na verdade. Quando a água possui um leve sabor adocicado, levemente alcalino ou ácido, é ruim? Não, mas ela vai ter um efeito nos doces que a gente vai ver, né? A gente está só começando a falar de água, a gente vai falar muito de água nas próximas leituras. Se você quiser já dar uma antecipada, dá uma estudada nisso que você vai ver. A água levemente adocicada, volta lá no Ashtanga Hridaya Sutra, capítulo 1, que o sabor doce, ele agrava alguns doshas e apazigua outros doshas. O que a água adocicada ela faz com Kapha dosha? O que a água adocicada ela faz com Pitta dosha? O que a água adocicada faz com Vata dosha? O que o ácido amla ele faz com Pitta dosha? O que o amla faz com Vata dosha? Então aí você começa a responder a sua própria pergunta com uma perspectiva ayurvédica de verdade. Michele Nataraj, tamo junto. Fernando Altran, maravilhoso. Aí, Band Nerds, Marcos Fábio chegando atrasado, sentando na janelinha. Mara Palmarico, dá para estudar sim, só precisa se organizar, que bom. E o que esse K, que vi duas vezes, por exemplo, na primeira linha do Sloka? Flávia Souza, já falei bastante desse Cha. Esse Cha aqui, ó, que é esse cara aqui, ele é uma partícula aditiva. Ele é usado para fazer isso e isso e isso e isso. Então, por exemplo, imagina que eu estou falando do grupo de alunos, né, que estão aqui na sala. Eu, Flávio, aqui na sala está a Mara, Flávia, Fernanda, Cha. Eu posso organizar desse jeito. Faço uma lista de coisas que eu quero nomear e no final eu boto Cha, para dizer que é um monte de coisa junta. Ou eu também posso falar Mara, Cha, Flávia, Cha, Fernanda, Cha. Aí eu estou fazendo a lista dizendo Mara e Fernanda e Flávia, por exemplo. Tá? Então esse Cha é uma partícula aditiva no sânscrito. Evo, obrigado pelos slokas. E o Yat, no final da primeira metade do sloka 5. O Yat, ele o Yat e o Tat, eles são partículas e pronomes indicativos. Eu não estou lembrando o nome disso em português, tá? E ele pode ser lido, o T Holland, aqui, ó, no final, ele aparece demas, tá? Ele aparece demas. Então, normalmente, a gente faz Tat Yat. Isso, aquilo, tá? Isso e aquilo. E o Yat, quando ele está no final, esse T Holland, no final do Shloka, ele tem duas maneiras de ser pronunciado. Como ele é um T Holland, ele é um T sem vogal, ele pode ser pronunciado T, mas tem muitas escolas tradicionais na Ayurveda que pronunciam ele como T, T, porque você eleva a sonorização dele a um pequenininho para você pronunciar ele um pouco mais claramente, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o Shloka número 7, segunda metade do Shloka número 7, que a gente vai ler no nosso próximo encontro. E ele é lido da seguinte duas maneiras, tá? Anartavam, isso é Tarvam, ó, já tá errado. Gente, eu transliterei isso aqui tudo no braço, tá? Só para vocês não me jogarem pedra. Eu transliterei isso tudo na mão, tac, 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 no dedo. Então, às vezes, eu errei algumas transliterações. Então, vamos de novo, tá? Esse segunda metade, para a gente terminar, que a gente já passou do tempo. Anatarvam chayadvyamartavam pratamam chayata. Chayata é um jeito de pronunciar. Ou você pode pronunciar pratamam chayat, pratamam chayat. Então são duas maneiras de pronunciar. Nos slokas que a gente viu hoje, por exemplo, estava aqui, ó. Tadabhave chabhumishtam antarikshanu karyata, no karyata.
É um jeito de pronunciar. Outra maneira de pronunciar, tadabhavecha bhumish tamantariksha nukaryat, nukaryat, nukaryat. Então, fica do freguês aí, né? A galera da Ayurveda Academy, que é uma das tradições nas quais eu aprendi ao longo da minha vida, eles pronunciam Yata. Eles gostam de pronunciar o Yata, que é uma tradição do sul da Índia. A maioria das pessoas que estuda sânscrito implica com esse Yata. Eles gostam de pronunciar Yat. Então fica ao teu cargo, eu só estou aqui informando vocês, tá? Eu tenho paura de preciosismo com sânscrito, porque o sânscrito é uma língua que tem muitas manifestações diferentes na Índia. E a galera que começa a estudar Ayurveda, Yoga e tal, vira todo mundo escolástico de sânscrito, né? Fica todo mundo corrigindo o sânscrito um dos outros. A pessoa acabou de ser alfabetizada no sânscrito e às vezes não tem humildade para entender que é iniciante. E já começa, não é yoga, é yoga, não é yoga, é yoga, não é o Ayurveda, é a Ayurveda, e começam a discutir sânscrito com a galera. E a gente é tudo aprendiz, né? Tudo iniciante no sânscrito. Então, assim, não gosto de discussões super, sei lá, universitárias, assim, né? Escolásticas sobre sânscrito. Eu acho que é todo mundo iniciante no sânscrito, a gente tem que baixar a bola um pouquinho e entender que a gente está aprendendo. Então, tem algumas tradições que falam Yat, tem algumas tradições que falam Yata. Assim como muita gente, por exemplo, pronuncia errado, né, digamos assim, errado, quando fala Samhita, né, as pessoas pronunciam Samhita. No final da palavra Samhita, você tem um A longo. Então, óbvio que o natural seria pronunciar Charaka Samhita. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Para vocês, para eu não tirar, né? Nessa capa não tá. Então eu posso. Não vamos perder tempo com isso hoje. A gente fala disso outro dia, porque eu só estou fazendo um desabafo, né? Então, a palavra Samhita, ela é escrita com um A longo no final, mas na prática, na Índia, a gente sempre cai a vogal do final para uma expressão a menos do que ela tem. Então, quando a palavra ela termina com um A, já expliquei isso para vocês também, tá? Quando a palavra termina com um A grande, a gente acaba pronunciando ela com um A curto. Quando ela termina com um A curto, a gente pronuncia ela Holland. Essa é a prática na Índia, não é purismo, nem nada disso, é só prática. Então, se você for na cidade de Jamnagar, onde eu morei lá quase 7 anos, você vai ver que a palavra Jamnagar não é R Holland no final. A cidade chama Jamnagara. Jamnagara. Mas como você fala Jamnagara na prática? Jamnagar. Jamnagar. Então, a palavra Samhita, na prática, ela é pronunciada Samhita. Tá? Então, mas esse tipo de discussão não importa. Tá? Esse tipo de discussão, eu não acho que importa. A gente está sempre aprendendo e ficar corrigindo o sânscrito dos outros é uma puta bobeira, né? É uma perda de tempo. Beleza, galera? Lemos aí, então fica... pelo Gmail, você pode fazer reuniões também online, pelo Meet ou Hangout. Ima, mas no Gmail eu não consigo transmitir essas reuniões para o YouTube, para o Facebook, né? Então, a gente tem um time, né, que pesquisa essas coisas e a gente chegou à conclusão que vai ser pelo Zoom mesmo. Então, talvez na semana que vem, não sei se na outra, a gente vai começar a fazer reuniões pelo Zoom. Eu vou mandar o link da reunião do Zoom no grupo do Telegram. Então, só quem está no grupo do Telegram vai poder entrar no Zoom. Mas a gente vai transmitir do Zoom para o YouTube. Então, todo mundo vai poder assistir no YouTube também. Se você quiser participar no Zoom com a câmera, participando da galera, você vai entrar pelo grupo da galera Samhitas no Telegram. E eu vou fazer mais, né? Daqui a pouco eu vou começar a botar vocês, formar grupos dentro da galera do Samhitas para vocês estudarem juntos, fazer pequenos grupos de estudos, né? Dentro dessa galerona. Aguardem que a gente está preparando várias dinâmicas incríveis para melhorar ainda mais o seu conhecimento de Ayurveda, para você poder estudar em grupos de forma livre, aberta e gratuita, com o apoio do Vida Veda, para você que quer ir realmente fundo, né, no seu conhecimento. Muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê, então, na quarta-feira que vem. Raga Dirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Bhishajam Sadhu Vratanam Bhadramagamashalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadram Bhadrabilashinam